sou a Tati Benazzi, da Arte Detalhe. Eu fui chamada aqui hoje pela Cake 2000 para falar sobre um assunto muito importante. Vamos conversar. A gente vai fazer um bolo. Nós, boleiras, cake designers, primeira coisa que acontece, nosso cliente pediu um bolo. A gente vai, mandou orçamento, aceitou o orçamento, lindo. A gente começa a planejar o bolo. A gente desenha, a gente prepara, que a gente decide como vai ser o design do bolo, que cores a gente vai usar e tudo mais. Aí a gente vai lá, começa a montar o bolo. O que a gente tem que fazer? Primeira coisa e mais importante agora. O bolo já montadinho, tá indo lá para a prensa ou até antes disso. A gente tem que prestar atenção nas cores. Que cores que a gente vai usar para esse bolo ficar ou surpreender o nosso cliente. A gente vai valorizar nosso trabalho se a gente se atentar bastante a essas cores. Eu gasto um tempo especial para as cores do meu trabalho, porque eu imagino que se a pessoa pediu um bolo, sei lá, uma caixa da Tiffany, eu vou e faço uma caixa verde, com certeza meu cliente vai ficar desapontado. Isso eu não quero. Eu quero que ele fique super surpreso com o resultado perfeito. Então hoje é isso que eu vou falar. Vou falar sobre cores. Como que a gente vai chegar nos tons, como que a gente vai fazer todo e qualquer tom de bolo de pasta americana sem nenhum estresse. Faz um tempinho já que eu comecei a usar os corantes da Gran Chef. Por quê? Eu estava usando meus outros corantes, bonitinha, só que eu notava uma coisa que me incomodava muito. Ele começava a desbotar. E muitas vezes eu queria uma cor super vibrante e eu não conseguia chegar nessa cor. Então eu comprei na Fipan, eu ganhei algum de brinde, eu comecei a usar, mesmo arriscando. E eu fiquei impressionada com essas coisas. Eu fiquei impressionada com a cor vibrante. Vocês podem dar uma olhada aqui, esses são só uns poucos tons que eu consegui fazer. Mas mais importante do que a cor vibrante, ele fica vibrante. Então, você faz o bolo de manhã, à noite ele vai continuar do mesmo tom. Quantas vezes eu não fiz um bolo roxo que no fim do dia estava azul? Um bolo rosa que começou a ficar branco. Então, esse problema a gente não vai ter aqui agora. Vamos começar a trabalhar, a entender um pouquinho mais sobre as cores. Para eu chegar na cor que eu quero, nessa variedade de cores, eu preciso entender que eu tenho 3 cores primárias: amarelo, vermelho e azul. Uma coisa interessante também para falar do corante em pó, eu sempre usava gel. Eu acho muito importante a gente agregar a nossa pasta, é muito melhor a gente agregar um pó do que a gente agregar líquido na nossa pasta. Se eu agregar líquido aqui, ou gel, ela vai começar a ficar melequenta, difícil de trabalhar, vai grudar na mão. Isso me atrapalha, é uma coisa que é chato, né? E a gente, então, uma vantagem do corante em pó que eu notei foi que não atrapalha na minha consistência. Então vamos lá, vou chegar de novo nesses tons para ver que é verdade o que eu estou falando. Eu uso uma colherzinha, gente, super simples, colherzinha de pegar brigadeiro, de colher, de café, só para pegar meu corante. Vou escolher o amarelo primeiro. Olha, eu começo sempre de pouquinho e vou agregando depois. Coloco no centro e vou fazendo sanduichinhos. Vocês viram o tantinho de pó que eu pus? Olha o tom de amarelo que eu consegui. Esse é um amarelo gema. Eu posso também pegar um pouquinho mais de branco? Vamos ver o que acontece. Ele vai clarear. Eu vou chamar esse aqui de amarelo primário. Vamos tirar esse que ficou mais claro. E eu tenho aqui um amarelo primário, amarelo purinho. Agora eu vou fazer o azul. Eu vou pôr um tiquinho de azul e ver o que acontece. Essas pintinhas que vocês estão vendo é simplesmente que a gente ainda não deu tempo suficiente para o corante incorporar na pasta. Então é só sovar. Se você não tiver muita paciência de sovar, deixa ele quietinho
ele vai agregar na pasta e daqui a pouco a gente mistura. O vermelho, esse pó deixa um vermelho maravilhoso para o Natal, que é um vermelho que geralmente a gente, para conseguir o vermelho, a gente precisa colocar um monte de corante. Esse aqui não. O que eu faço para colorir? Um monte, eu tenho um bolo gigante vermelho para fazer. Eu prefiro pegar, então eu pesei a minha pasta, eu sei qual a quantidade de pasta que eu vou usar para cobrir aquele bolo. Eu pego um tanto, assim, um pedacinho menor de pasta, coloco bastante vermelho e eu misturo esta pasta na branca. Acho mais fácil do que colocar o pó direto na pasta. Vamos sovar um pouquinho esse azul mais, dando tempo para ele incorporar na pasta. E olha já que tom lindo que tá ficando. Vocês viram que estão saindo as bolinhas porque é só uma questão de dar um tempinho para a pasta. Se eu deixar muito forte esse azul, ou esse vermelho ou esse amarelo, a gente não vai conseguir um resultado tão legal. Agora vem a mágica do negócio. Agora a gente vai ver como a gente consegue fazer as misturas. Eu vou pegar desses mesmos tons. Vou pegar, dividir em 3. Então eu tenho os 3 tons aqui. As cores primárias. Se eu misturar o vermelho com o amarelo, o que eu vou ter? Olha o laranja que eu tô conseguindo. Você pode também pegar uma pasta branca, colocar um pouquinho de pó vermelho e um pouquinho de pó amarelo. Vai dar na mesma. Eu acho assim um pouquinho mais fácil. Olha que laranja. Agora eu vou pegar a mistura do vermelho com o azul. Vamos ver o que vai dar? Esse vermelho e azul ficou bem concentrado. Ele vai ficar um roxão. Agora eu vou colocar azul e amarelo. Vou tirar um pouquinho do azul para não ficar tão forte. Que cor que vai dar azul com amarelo? Parece mágica, olha que legal. Olha que tom maravilhoso de verde. Olha como são vibrantes essas cores. Mas mais legal, elas estão vibrantes aqui. Se eu fizer daqui 5, 10 dias, elas vão estar brilhantes, vibrantes igual. Eu fiz aqui uns testes de cores. Essas cores. Faz 2 semanas que eu fiz esses testes. Olha a cor que estão essas pastas. Olha o rosa, que quantas vezes a gente faz o rosa e coloca no sol ele vira branco. Esse rosa tá aqui há 2 semanas intacto. Isso é uma coisa que vale a gente testar, pelo menos para testar, ver se eu tô falando a verdade. Bom, vamos ver. O que eu quero fazer aqui para mostrar para vocês é fazer um teste e mostrar esse que ficou muito escuro com branco. Vamos ver que cor que vai sair aqui. Olha que tom que ficou. Sendo que se eu puser um pouquinho mais de azul, ele vai ficar outro tom. Para isso, vocês têm que pegar a pasta e testar. É divertido fazer isso. Você vai vendo que cores maravilhosas você consegue. Vou começar a achar... Então, esses são os tons primários, vermelho, amarelo e azul. Esses são os secundários, que é a mistura dos primários. Agora eu vou começar a abrir meu universo. O roxo, a gente pode ter vários tons. Tudo que a gente faz aqui, a gente pode ter vários tons. Então, se eu misturei 50% de azul e 50% de vermelho, dependendo da minha concentração do vermelho e do azul, eu tenho algo assim. Aliás, eu tenho algo assim. Só que aí eu acho que não é bem esse tom que eu quero. O que eu faço? Eu misturo um pouquinho de azul. E nisso eu vou brincando com as cores. A hora que você pegar a sua pasta e começar a brincar com as cores, você vai ver que o céu é o limite. Dá para você fazer infinitos tons. Agora a gente vai começar a fazer a mistura dessas cores. A mistura do roxo com azul, a mistura do vermelho com o roxo, do laranja com vermelho, do amarelo com laranja e do amarelo com verde. Vamos ver o que vai dar? Eu preparei aqui, com a grande ajuda de algumas pessoas aqui, eu tenho, vamos misturar azul com verde, que é um tom que eu adoro. Ficou muito escuro, você quer clarear?
põe o branco para clarear e o preto para escurecer, um pouquinho mais de azul no caso, ou um pouquinho mais de verde. Brinca com as cores, é divertido brincar. Agora vamos fazer um verde com amarelo. Como o verde é um tom mais escuro, eu vou pegar um pedacinho do verde e tudo isso de amarelo. Você pode imprimir uma tabela de cores, facílima de achar na internet. Imprime e vai vendo, na hora que você tiver que colorir, você vai saber exatamente que cores você tem que misturar. Agora vamos fazer o roxo. Eu tenho aqui 2 tons de roxo. Um pouquinho com mais vermelho, outro com um pouquinho mais de azul. Vamos pegar esse com um pouquinho mais de vermelho e colocar mais vermelho ainda. Agora eu vou mostrar para vocês a importância do branco. Branco para mim é super importante. Obrigada, Gê. Peguei a pasta do jeitinho que a gente recebeu na embalagem. Qualquer bolo branco que eu tenha que fazer, qualquer detalhe em modelagem, eu pego, eu tinjo a pasta de branco. Não adianta que eu não vou deixar de fazer isso, porque a beleza do branco, um branco, é outra coisa. Valoriza o seu bolo de uma maneira incrível. Você vai fazer um bolo da Frozen? Gente, é outro branco. Vou até deixar aqui separado um pedacinho para a gente comparar. Deixa a pasta incorporar, que não faz muita bagunça. Ou se você quiser, tinge um pedaço pequenininho de pasta e depois desse bem pequenininho, mas bem concentrado, você passa para a pasta grande. Bom, e aí, o que a gente faz com o branco? O branco serve para tornar todos esses tons pastéis. Você vai ter um tom pastel. Se você misturar só com a pasta pura, ele ainda fica um pouco vibrante. Se você quer um pouco vibrante, é esse o jeito de fazer. Mas se você colocou branco na pasta, você vai ver que o tom muda, ele vai ficar bem mais opaco. E alguns bolos exigem esse opaco. Fica lindíssimo se você puser esse branco. Toda vez que a gente tinge uma pasta, deixa descansar um pouquinho. 5 minutos já é melhor do que nada. 1 hora, ótimo. Um dia, maravilhoso. Eu vou pegar uma cor muito conhecida. Então, peguei o vermelho com branco. Você começa a misturar, você fala, que cor é essa? Isso não é cor de nada. Olha aqui o que eu tenho. O nosso famoso rosa. E assim vai. Azul bebê, você viu um tiquinho de azul. Azul bem bebê. Agora eu vou fazer só mais uma cor que eu adoro. Então essa é a minha pasta branca com esse verde azulado. Esses tons para chá de bebê, espetaculares. Muita gente pede bolos com tons pastéis. Colocar com branco, valoriza, fica lindo, fica chique. Eu tenho um jeito de deixar meus tons de pasta meio marfim, meio pastel. Um pastel diferente, um pastel mais sóbrio. Eu tenho pastel, nossa, tem tanto tom, pastel alegre, pastel sóbrio, não sei. Vamos ver o que eu consigo fazer. Eu vou pegar aqui o corante marrom, na minha pasta que não tinha corante branco, e vou ver que tom que eu vou conseguir aqui. Se eu não puser muito corante, eu tenho um pouco mais escuro que o marfim. Eu vou fazer um marfim. Marfim é só colocar branco aqui. E aí vamos supor que eu quero esse tom mais amarelado. Gente, põe um pouquinho de amarelo, vai testando, vai brincando, que é uma delícia brincar com isso. Quando você quer fazer off-white, sua cliente vem e te pede, eu quero um laço off-white, eu quero a parte de cima off-white. O que você faz? Primeiro você vai decidir que off-white, que tipo de off-white você vai fazer. Porque o que é o off-white? É que está fora do branco. Ele não é um branco. Ele pode ser gelo, ele pode puxar para o amarelinho, pode puxar para o azulzinho, todos os tons que você pode imaginar, desde que ele seja bem clarinho, quase branco. Eu quero fazer um azul Tiffany. Eu pego o azul e o verde. E eu vou precisar com certeza de um pouquinho de branco, que esse aqui vai ficar bem escuro. Detalhe, se eu fizer bem escuro, eu quero o bolo inteiro, aquele azul Tiffany, que é um azul esverdeado, você pega, tinge, põe bastante corante
azul e verde. Então faz uma bolinha concentrada. E depois você vai para sua pasta branca em maior quantidade. A hora que eu olhar para minha pasta e falar assim, é verde, é azul, não sei, é o momento que eu tenho um tom certo. Certo para o meu propósito. Eu vou misturar agora com um pouco de branco. Eu não quero branco tingido. Tá? Eu ainda estou vendo verde aqui. Eu peguei azul e vou pôr um pouquinho mais de branco. E aí, o que eu faço? Eu quero o azul Tiffany. Ah, eu tenho na minha cabeça aquele azul daquele bolo que eu vi, eu vou imitar. Não. Você vai no site, ou você vai na Tiffany, em Nova York, porque nós somos chiques, a gente vai pra lá, não. Você vai no site, você digita azul Tiffany. Aliás, minto, se você for no site e digitar azul Tiffany, você vai ter 500 tons de azul Tiffany, não é isso que você quer. Melhor coisa é vai no site da Tiffany, olha o tom de azul Tiffany e reproduz o tom olhando na tela do computador. É isso que eu vou fazer. Eu acho que está chegando, mas eu vou precisar ir no computador e comparar. Olhando, se você olha de longe assim, você consegue perceber se ele está certo ou não. Bom, eu vou lá olhar o meu azul Tiffany e vou ver se está certo, se eu preciso colocar alguma coisa a mais. Gente, fui lá para Nova York na Tiffany ver o tom que eu queria. Mentira, não fui. Fui só ver no site da Tiffany. Não entra no Google e coloca azul Tiffany, que você vai ver uma infinidade de cores. Eu tava com esse tom na mão e fui lá ver. Eu vi que esse tom tava verde. Eu peguei um pouquinho desse azul e coloquei aqui. Esse é o azul Tiffany. Ele tá um pouco mais escuro. Simples, o que eu faço? Branco nele, vai ficar azul Tiffany. Eu gosto de ir aos pouquinhos. Aos pouquinhos é muito mais certeza que você vai chegar. De repente você põe um monte de branco e... Então, vamos chegar ao nosso azul Tiffany. Pronto, eu acho que esse é meu azul Tiffany. Eu não tô com o meu computador aqui agora para confirmar. Mas se eu tivesse, eu ia olhar. Quando você olha assim, parece besteira, mas não é. Olha assim, você vê a cor no fundo e essa cor na frente. Dá para você sentir exatamente a diferença. O que está faltando? Está faltando um pouco de verde, um pouco de azul. Então, eu vou deixar ele assim, depois eu confiro, ou você em casa faz a sua tentativa e vê qual é, vê se o meu está certo ou não. Eu vou pegar agora verde e vermelho. Quem sabe o que vai dar? O que eu consegui com o verde e o vermelho? Terra, marrom terra. Esse marrom terra, ele está meio avermelhado, porque o vermelho é mais forte que o verde. Eu vou pegar um pouquinho do meu marrom terra e colocar um pouquinho mais de verde. Vamos ver o que dá. O que eu tenho aqui? Outro tom de marrom. Eu tenho um mais avermelhado e outro mais amarronzado. Agora eu vou pegar o tom que eu falei que era marfim, que não é marfim coisa nenhuma, e vou colocar um pouco mais de marrom. Um segredo muito legal desse corante, eu estou misturando o corante na pasta. Eu vejo que não está chegando no tom. 5 minutos, deixa para o corante agregar na pasta, para ele conseguir passar a cor dele para a pasta. Vamos ver a diferença? Enxerga aqui o tom que ele está, que já é um tom bem legal. Se você vai fazer madeira, você precisa de vários tons de marrom, marrom, preto, amarelo, você mistura, esse é um tom maravilhoso. Mas vamos ver, ó, aqui ele está mais claro. Vamos ver como ele fica daqui a pouco. Eu estava fazendo aqui antes, eu falei do branco tingido e o branco não tingido. E não mostrei o resultado, vou mostrar agora. Olha o branco que vem na pasta e o branco tingido. Eu acho que esse branco aqui não tem preço. É lindo. Às vezes você precisa de um branco assim. Tudo bem, mas geralmente branco, esse fica lindíssimo. O que eu vou fazer agora? Azul marinho. Muita gente me pergunta, como faz azul marinho? Ai, acabou, não tenho corante. Azul marinho, o que eu faço? Gente, olha isso. Essa pasta era simplesmente tingida com azul. Esse azul. Olha o que eu vou fazer. Pus azul
Lembra de esperar um pouquinho. Deixa a pasta receber esse corante. Ele tá aqui manchadinho, nem vou ficar sovando. Espero 5 minutinhos. Vou voltar pro meu marrom. Enquanto esse daqui absorve a cor. Olha que tom lindo de marrom. Você lembra que ele estava mais claro do que esse? Isso aqui é a mistura de verde com vermelho e esse aqui é o corante marrom puro da Gran Chef. Então, gente, marrom, vários marrons. Se eu colocar um pouquinho de preto, eu vou ter um marrom super escuro, super bonito. Se eu colocar um pouquinho de branco, vai para um tom pastel. Voltando no meu azul. Se eu quiser escurecer, além disso, eu posso colocar um tiquinho de preto. E vai dar um tom bem legal também. Mas lembra, é muito pouco preto, porque ele já está escuro. Senão ele vai ficar inteiro preto. Ninguém vai conseguir dizer a diferença. Azul marinho. Lembra que eu fiz o rosa? Eu misturei o vermelho com o branco? Agora eu quero tornar esse rosa uma cor da pele. Cor da pele, muito fácil. Eu pego o rosa, um teco de amarelo. Olha, vamos ver se dá. Algo assim. Vou tirar um pouquinho, porque melhor ir devagarzinho. A pele da gente é meio rosada, meio amareladinha. Se você achou escuro, branco para clarear. Se não, tá pronto o seu tom de pele. A gente fez o laranja, mas vamos ver qual a diferença? Olha esse tom. Eu vou pegar e dividir em 3, porque eu quero clarear, deixar e escurecer. Vou escurecer primeiro. Lembra que eu tenho que deixar a cor assentar. Então, eu nem vou me preocupar em mexer muito, porque eu tenho que clarear outro, então eu vou clareando enquanto esse aqui fica aqui. Vou clarear esse aqui, pasta branca. Parece que ele fica mais vivo. Você vai clareando, ele vai ficando mais vivo. Uma cor lindíssima essa. E ó, pode ver, olha a diferença dos laranjas. Esse é o corante em pó, que ainda vai ser lançado em breve. E esses aqui são a mistura do laranja com amarelo. Muito diferentes. E esse é um tom mais escuro que eu fiz. Chega um momento que não adianta você agregar mais, colocar mais cor, que ele tem um limite. Então, o corante você tem que respeitar. Chegou o limite, você pode colocar o pote inteiro, que ele não vai sair daquela cor. E esse é o tom escuro do corante. Ele é parecido, mas não é igual. Esse é um pouco mais pastel, esse é um pouco mais vibrante. Mas são tons maravilhosos. Agora eu vou testar uma coisa e vou aproveitar para falar que a gente tem 2 tipos de verde aqui. A gente tem a lipossolúvel e a hidrossolúvel. A lipossolúvel, ela é solúvel em gordura. Chocolate. E a hidrossolúvel é solúvel em água. A nossa pasta tem água e gordura. Então, ela funciona para as duas, na verdade. Eu usei aqui o tempo todo a hidro. A lipo também funciona, vou mostrar. Essa aqui é a lipossolúvel. Se você colocar isso no chocolate, vai dar uma cor maravilhosa. Olha o tom, que legal que fica. Se eu colocar mais, vai virar um belo verde floresta. Vamos deixar ele aqui. Esse daqui, olha a cor desse corante. Quem diz que isso é verde? Esse é o hidrossolúvel em água. Solúvel em água. Ele é um verde, mas um tom totalmente diferente. Eu tô aqui com uma pasta pink, dessas que a gente compra, que a gente está acostumado a usar. Muita gente não tem o hábito de colorir pasta, então compra a pasta pronta. Tá bom, você está com essa pasta na sua casa. Tem uma infinidade de cores que você pode fazer com ela. Vou te mostrar alguma coisa que a gente pode fazer, porque olha só que lindo que pode ficar se eu pego a minha pasta já colorida e coloco um tiquinho de azul. Olha o tom que vai ficando. Vamos deixar ela descansar um pouquinho e fazer umas brincadeirinhas aqui com o resto dessa pasta. Peguei um tiquinho de rosa com branco. Agora eu vou colocar um pouquinho de amarelo. Vamos ver o que sai aqui. Lembra que o amarelo é bem forte, então bem pouquinho.
Olha que salmão lindo. Parece uma mágica, né? Essa mistura de cores. Eu tenho o meu branco tingido, lembra? Que ele tá com o pó branco da Gran Chef. Com um pouquinho só, eu consigo um rosa bebê fofo, super lindo. Vamos misturar esse daqui, que descansou um pouquinho. Uma cor linda que dá pra fazer dessa cor é um tom bebê. Agora meus 50 tons de cinza. O que eu fiz? Eu coloquei um pouquinho de preto. Eu tenho um cinza mais claro. Um pouquinho mais, o dobro de... Ele tá 2 vezes mais escuro que o outro. Um cinza escuro. O preto é importante deixar descansar mais, porque ele agrega, ele se junta na pasta de uma forma que ele enriquece. O preto fica muito mais rico se ele descansar na pasta. E aí ele fica, porque olha, um trabalho com preto é outra coisa. E aqui tá um preto. Aqui estão os nossos 3 tons de cinza. Eu fiz um teste há 2 semanas atrás. Eu peguei, abri uma pasta, nem tá tão bonitinho, mas eu quis provar um ponto. Eu abri uma pasta, cortei na metade e guardei essa numa caixa fechada faz 2 semanas. Essa aqui foi para o sol, ficou sobre a luz, ficou debaixo da luz, ficou ao léu. Agora, vamos ver se deu diferença? Essa pasta ficou ao relento e essa pasta ficou fechadinha, sem nenhuma exposição à luz. Olha aqui. Olha o preto. 2 semanas, gente. E aqui, essas florzinhas também foram feitas. Ficaram à exposição da luz. E vocês podem ver, a cor ficou absolutamente igual à que estava. Então, gente, é isso. A gente brincando aqui, nós fizemos 75 tons. Brincando, dava para fazer muito mais. Dava para fazer tons mais claros, tons mais escuros, outros tons completamente diferentes. Eu espero que vocês tenham gostado da experiência, que vocês tenham aprendido alguma coisa, que eu tenha conseguido passar para vocês um pouquinho de conhecimento de cores. Espero que vocês comecem a usar, que vocês testem. Não custa, vocês vão adorar. Do mesmo jeito que agora eu só uso o corante Gran Chef. Eu sou a Tati Benazzi, da Arte Detalhe. Se alguém quiser falar para mim, fizer o teste, falar do resultado, acessa o meu Facebook, pode me mandar mensagem em inbox. Se você tiver alguma dúvida, eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Um beijo, até a próxima!